e já vou para lá. Pronto. Vocês estão vendo os slides? Estão vendo os slides? Não. Não, João, tá a tua foto. Certo. Então, deixa eu colocar aqui, então. Pronto, tá gravando já. Aí eu vou entrar para cá. Pronto, olha aí. E agora vai entrar os slides. Ok, pronto. Que aí já está gravando e a gente vai conversando sobre classificações nosológicas. Eu vou voltar, tá certo? Para que a gente consiga pegar pela sequência, então. Tá bom? E vamos lá. Classificações nosológicas. O primeiro slide que eu coloquei para vocês, ele traz um resumo, tá? Sobre o que seria nosologia, que é aquilo que eu estava dizendo a vocês, que é a classificação sistemática das doenças, ou o ramo da ciência médica, certo? Nosologia, o próprio nome vai ajudar vocês a entenderem o que são classificações nosológicas, tá? É uma classificação que ajuda a gente, né? São classificações, na verdade, no plural, que ajuda a gente a compreender os processos de adoecimento. Aí você pode dizer, Júnior, isso é só na questão das psicopatologias? Não, não é só nas psicopatologias. Qualquer processo de adoecimento vai estar trazendo para a gente essa dimensão, tá certo? Quando vocês quiserem perguntar, gente, vocês perguntem, tá? Porque eu não estou conseguindo ver. Oi, Franciele. Abriu o slide aí para ti? Abriu. Abriu? Aqui no nosso não abriu, tá só a tela do teu computador aqui, tua área de trabalho. Tá minimizado. Peraí, então. Tá na tela do meu computador, né? Assim? Tá na pasta de arquivos. Pronto, de documentos. Aí eu tô abrindo agora o PowerPoint. Abriu para vocês? Ainda não. Ainda não. Tu não tá minimizado não, Chum? Não, ó. Pois não tá aparecendo aqui não. Ai, meu Deus. Não apareceu para vocês também, né? Não, apareceu não. Não. Pois eu não sei como é, não. Ó, fechei. Vocês estão aqui. Gente, não tem como vocês abrirem os slides no computador de vocês não e ir acompanhando para facilitar, porque a gente tá perdendo. Ó, olha se tá abrindo agora. Não. Não, né? Pois é, eu tô indo aqui pro sharing, que eles pedem para abrir. Aí eu vou... Ah, já sei o que é. Olha se vai agora. Não, agora vocês vão me ver. Não, mas fica assim mesmo, a gente vê e Fica... vê o slide. Fica Pronto. sempre... É os dois juntos. Agora, deixa eu ver A se última aula que a gente teve com Larissa foi assim, a gente vê o professor e passando um slide e acompanhando, entendeu? É, assim vocês mesmo. estão vendo o slide do lado? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Certo. Então, vamos lá. Aqui, abriu. Fechei esse. Ó, New Sharing. Aí, venho para cá, para abrir. Tá abrindo agora? Tá carregando. Eu na vida. Carregando, tá carregando. Mas estava abrindo o PowerPoint? Não. Tá carregando. Mas não abriu ainda não, tá carregando. Mas está abrindo o PowerPoint para vocês? Tá carregando, vai já abrir. Tem fé em Oxóssi? No meu aqui já abriu. Aqui não abriu, não. Tá aparecendo só a tua parte, João. Não, Júnior, pois peraí, vamos todo mundo entrar lá na plataforma e abrir o slide e ir acompanhando, porque senão a gente vai perder tempo. É, porque senão vocês vão se perder. É. Oh, meu Deus. E bom que tá gravando aqui. No meu deve estar aparecendo o slide fechando, abrindo. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Vamos na fé. Nada que não possa Oi, piorar. Fecha essa aba e abre de novo e tenta para ver se aparece pra gente.
fecha e espelha de novo. Certo, vou fechar. Aí aqui tu quer que eu faça o quê? Abre de novo para ver. Abro vocês. Aí. Pronto. Vocês estão olhando minha pasta, não é? Uhum. Pronto. Aí agora eu abri. Tô abrindo. Minimiza essa parte das páginas, minimiza ela. Baixa ela. Essa daqui. Sim. Baixei todas. É que tá travado. Tira o espelhamento, aí espelha de novo para ver. Se não der certo, aí a gente deixa isso para lá. Tira o espelhamento. Ah, eu acho que eu já sei o que é. O quê? Porque teve uma pausa no sharing. Apareceu para vocês não, né? Não. Ó, new sharing. Aí eu venho para cá. E a Shelby, é uma carroça, né? Não. Agora foi. Abriu para vocês os slides? Aê! Toda a igreja, glorifica. Glorifica, Amém, irmão. Senhor. Vou nem mexer mais. Eu vou Sempre aprender. Jesus tem poder. Tem sim. Eu vou deixar nesse formato para a gente não tá, né? Tá perfeito, tá com a imagem e o Tá slide. ótimo, tá ótimo. Pronto. Tá a minha imagem, Roberto, Natália, Cleane. Aqui do lado, em cima dos slides em pequeno, né? Assim? Isso. Pronto. Então, ótimo. Vamos lá. Classificações nosológicas. A primeira coisa que a gente tem, eu fui destacando os fragmentos para ajudar vocês a identificar. A primeira coisa é vocês entenderem o que é nosologia. Nosologia é a classificação sistemática das doenças. Também é compreendido como sendo um ramo da ciência médica. Ela serve para quê? Para dizer para a gente o que caracteriza cada processo de adoecimento. Aí você deve perguntar, Júnior, isso é só para os transtornos? Não. Também envolve todos os processos de adoecimento, tá? Tanto que vai se utilizar uma outra terminologia, que é uma terminologia que vocês vão também perceber muito presente no contexto da literatura, da psiquiatria, da medicina e etc. E a psicopatologia se aproveita disso, que é a terminologia taxonomia, certo? Taxonomia, nosologia, são todos termos que se referem a processos de classificação, certo? Taxonomia diz respeito à categorização a partir dos critérios. E aí eu fui destacando para vocês aqui, ó. A nosologia é a classificação sistemática das doenças, ou o ramo da ciência médica que trata disso. O adjetivo, nosológico, por isso classificações nosológicas. É como taxonomia para o mundo médico, porque vai ajudar a caracterizar as doenças, certo? E aí, essa caracterização, ela vai se dar a partir de quê? Dos critérios diagnósticos. E aí tem uma coisa... Taxonomia é o que mesmo? Taxonomia são processos de classificação. É na mesma linha de raciocínio da nosologia. Certo? Taxonomia são as nomenclaturas, tá certo? E elas servem para a gente categorizar as doenças. Tanto que vocês vão perceber que quando a gente estiver falando de cada transtorno, eu vou estar falando de um bloco. Dentro desse bloco tem subdivisões que vão nomeando cada processo de adoecimento. Isso está fazendo uso da taxonomia e da nosologia, tá? Os dois documentos que a gente vai estudar mais à frente, que é o DSM e a CID, eles são documentos que fazem uso das classificações nosológicas. Certo? A nosologia, ela também vai incluir discussão sobre quais sistemas de órgãos são afetados por aquele processo de adoecimento. No caso da gente, a gente não trabalha diretamente com órgãos, mas a gente trabalha com o sistema nervoso, por exemplo, tá? Além do sistema nervoso, nós, na psicopatologia, trabalhamos com funções psíquicas. Tanto que os critérios de identificação de um transtorno mental, eles vão passar pelos sinais e sintomas.
Os sinais e sintomas são o que, Júnior? São, né? Vocês já sabem que é aquilo que é observável, né? E as vivências subjetivas, mas vocês sabem também que os sinais e sintomas eles estão diretamente relacionados às alterações das funções psíquicas. Isso também vocês já sabem, né? Tanto que para que eu consiga identificar cada processo de adoecimento, eu preciso saber quais são os critérios de identificação. Então, eu pego os sinais e sintomas dos pacientes, que eu coletei a partir da anamnese do exame do estado mental, e venho para a classificação nosológica, certo? Que no caso da gente, a gente vai estar utilizando mais fortemente o DSM. Quando eu pego os sinais e sintomas, eu vou cruzar com as informações, com os critérios que vão sendo apresentados em cada bloco, para que eu consiga dizer se esse paciente tem um determinado transtorno ou não. Tá claro para vocês isso? Tá? Então, a nosologia ela é responsável por pensar isso, certo? Por provar um processo de adoecimento, né? E é interessante, porque tem critérios que vocês já conhecem. Sabe quais são os 2 critérios que se repetem na maioria dos transtornos e que vocês já sabem? Ele faz parte da definição de transtorno mental. Vocês lembram que o transtorno mental ele traz o sofrimento clinicamente significativo e o prejuízo? Sofrimento e prejuízo são identificados na maioria dos transtornos. Júnior, você não está dizendo todos, você está dizendo maioria. Exato, maioria, porque depende do bloco de transtorno. Existem processos de adoecimento em que o sofrimento ele não é identificado para o próprio paciente, mas é identificado para quem convive com o paciente, certo? Então, isso vocês vão ver nas especificidades de acordo com o transtorno que a gente foi estudando. Por isso que não se angustiem diante da quantidade de transtorno, mas é importante vocês entenderem como ele vai sendo estruturado. Né? A noção de transtorno mental, que é o próximo conteúdo que a gente vai retomar, ele deixa isso mais claro para vocês também. E mostra por que a gente trabalha a partir dos critérios, certo? Uma coisa que me angustiava muito, né? Logo quando eu me formei e que eu via meus colegas falando, era o quê? Tá, tu tá trabalhando num CAPS, o paciente tem esquizofrenia. Mas o que é que identifica o paciente com esquizofrenia? Ele tem alucinação e delírio. Será que é só isso? Quais são os critérios que identificam? Então, vocês estão entrando numa seara que possibilita vocês a terem um conhecimento a mais para dialogar com os outros profissionais, que é identificar cada critério diagnóstico. Diga aí, Kennedy. Lembrem de falar, viu? Porque às vezes eu não consigo ouvir, não. Aliás, visualizar. A mãozinha tá levantada, Kennedy. Diga aí. Não, tu já respondeu. Diga aí, meu querido. Repete. Já. Não, tu já respondeu. Já? Tá ótimo, Já. Então, vamos lá. Essa primeira parte sobre nosologia, né? Sobre o que é a nosologia, tá claro para vocês, não tá? Seguindo adiante, eu vou falar para vocês como esses profissionais eles vão utilizando a nosologia, certo? Muitos profissionais vão praticar a nosologia, né? Diariamente. E é interessante, porque eu coloquei aqui, ó. Muitos profissionais praticam a nosologia diariamente. Opa, Dimar, eu botei seu nome lá. Botou o nome lá, como é? Alguém perguntou? Não, né? Acho que foi... Que coisa Não, foi só interferência de áudio. Certo, então vamos lá. Ó, muitos profissionais vão fazer uso da nosologia no seu trabalho diário com os pacientes. Eles entrevistam os pacientes, juntam seus sinais e sintomas como peças de um quebra-cabeça. Gente, isso aqui é muito interessante, porque faz sentido o porquê que a gente estuda a anamnese e exame do estado mental. Vocês vieram estudando a anamnese e exame do estado mental para coletar as informações. A partir dessas informações, vocês conseguem juntar e identificar o que é que o paciente tem. E por isso o estudo das funções psíquicas são tão importantes, porque vocês vão começando a associar isso e começam, inclusive, a identificar os processos de adoecimento. Aí você pode estar perguntando, Júnior, isso é só na psicopatologia? Não. Qualquer processo de adoecimento. Então, vamos pensar aqui.
porque a gente está falando de forma geral, classificação das doenças. Nós não entramos especificamente na doença mental. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, certo? O fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, ele lida diariamente com nosologia, certo? Que tem as características, né, os sinais e os sintomas apresentados pelos pacientes, tá? Eles vão coletando as informações do paciente a partir dos instrumentos de entrevista, no caso da gente, anamnese, exame do estado mental, para poder ir juntando essas pecinhas do quebra-cabeça e conseguir identificar o que o paciente tem, certo? No campo da psiquiatria, e nós que somos profissionais psi, né, que é o psicólogo, nós dialogamos mais aproximadamente com o psiquiatra. Por isso que nós vamos utilizar o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, juntamente, né, com a CID, ou o CID, né? Classificação Internacional das Doenças, e alguns autores chamam de Código Internacional das Doenças, certo? Sobre cada um desses documentos eu vou explicar para vocês. Mas até aqui, está fazendo sentido o que a gente está conversando? Vocês estão entendendo como a disciplina de vocês ela vem encadeada? Estão entendendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso seguir. Ninguém quer perguntar, não? Se vai perguntar, vocês interrompem, tá? Então, vamos lá. Depois que vocês têm essa noção do que é nosologia e classificações nosológicas no geral, eu trouxe para vocês 2 tipos de classificação, certo? CID, e aí tem CID-10. Vou já explicar por que desse 10 e por que não colocar já o 11 aí. E nós temos o DSM-5, certo? CID é Classificação Internacional das Doenças ou Código Internacional das Doenças, que está atualmente na 11ª edição. Júnior, por que que tem aqui 10ª edição? Porque nós não tivemos ainda a tradução da CID, certo? Por isso que a gente ainda trabalha com a CID-10. O DSM, né, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, está na 5ª edição, certo? E aí eu vou marcar uma coisa para vocês aqui como uma diferença básica. Classificação Internacional das Doenças ou Código Internacional das Doenças e agravos, porque os agravos também vão aparecer aí, vocês vão perceber que ele traz todos os processos de adoecimento, ou agravo, ou condição específica. Se você vai ao dentista e arranca um dente e recebe um atestado, ele vai botar uma numeração, um código. Esse código tem uma letra e tem os números. Porque essa codificação ela é uma codificação alfanumérica, que vai do A00 ao Z99, certo? Cada letra dessa compreende um agrupamento de processos de adoecimento. A letra F corresponde aos transtornos mentais e de comportamento. Teve uma publicação... Ai, estava com ela aqui. Depois eu mostro a vocês. Teve uma publicação que eles lançaram da CID-10 somente com os transtornos mentais de comportamento, certo? Essa CID, ela traz para a gente... Ah, depois eu mostro. Eu estava com ela aqui para mostrar para vocês. Depois eu mostro. Ela traz nessa publicação a letra F, né? A letra F, que corresponde à categorização dos transtornos mentais e de comportamento. Por exemplo, F20 corresponde às esquizofrenias. F70, né? Que é o que a gente encontra lá no retardo mental, que depois recebeu uma outra nomenclatura, né? Que é o transtorno de desenvolvimento intelectual, isso no DSM-5, tá? Então, cada letra dessa e essa numeração corresponde a um processo de adoecimento. Então, a CID, né, ou CID, ela envolve a classificação geral dos processos de adoecimento ou agravo. Diferente do DSM, certo? Porque o DSM, ele traz apenas os transtornos mentais. Então, é um manual
que consegue mostrar para a gente de forma mais detalhada, porque ele tem uma finalidade, né, semelhante ao da CID, só que ele traz outros elementos do campo específico da psiquiatria, certo? Isso vocês vão ver quando a gente estiver diferenciando os dois, tá? O Manual Diagnóstico e Estatística, ele está na 5ª edição. E tem uma coisa que aparece na introdução, e vocês vão fazer a leitura da introdução e vão perceber, é que o DSM-5, ele já está em consonância com a CID-11. Aí você deve estar perguntando assim, Júnior, como é que o DSM-5 foi publicado em 2013 e ele já está em consonância com a CID-11? Porque a CID, ou o CID, ele trabalha a classificação de todos os adoecimentos. A parte referente aos transtornos mentais ficaram prontas antes, tá? E aí eles tiveram a possibilidade de fazer essa publicação em consonância, certo? Com a CID-11, tá bom? Roberto aí inaugurando o livro dele, né? Tirando a capinha, mostrando pra gente, muito bem. Certo? Esse daí é o DSM. Ó, gente, a CID, essa daqui, ó, tá? Essa é a Classificação Internacional das Doenças, mas aqui ela corresponde somente aos transtornos mentais de comportamento. Esse livro aqui, ele traz só a letra F. Certo? Então, existem... Oi. Esse livro aí a gente encontra em PDF ou não? Encontra, mas deixa eu dizer uma coisa. Encontra em PDF e encontra também para comprar. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Esse aqui é CID-10. Já foi publicado, mas é em inglês ainda, tá? Eu tenho até o PDF dele em inglês. Mas não foi traduzida ainda a CID-11, certo? Ainda se utiliza esse daqui. Tanto que vocês vão ver que aqui tem uma nomenclatura diferente do DSM. E eu vou estar sempre dizendo para vocês por que está diferente, certo? Deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, aqui, né, que é na CID-10, aparece retardo mental, que é a categoria do F70. No DSM, né, 5, vai aparecer transtorno do desenvolvimento intelectual. Certo? Então, a nomenclatura vai mudando e alguns detalhamentos nos critérios, entendeu? Por isso que o DSM-5 ele já está em consonância com a CID-11. Por isso que a gente foca mais no DSM. Tá bom? Certo. Tá bom. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a CID. Vamos dizer o nome dela completo, para ficar mais claro, né? Classificação Internacional das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Mais conhecida como Classificação Internacional das Doenças. Júnior, tem livros que eles não chamam de classificação, eles chamam de Código Internacional das Doenças. Sem problema nenhum, certo? Quem organizou e quem publicou a CID? A OMS. Certo? A Organização Mundial da Saúde. A ideia principal dela é o quê? É padronizar, né, para que todas as pessoas pudessem usar os mesmos critérios para identificar os processos de adoecimento. A CID, ela envolve tanto os processos de adoecimentos orgânicos, processos de adoecimentos psíquicos e os problemas relacionados à saúde. Por exemplo, gravidez. Gravidez não é doença, mas tem uma tipificação. Tem um código que corresponde, certo? Porque é um problema associado à questão da saúde. Entenda um problema aqui como aquilo que exige um cuidado dos profissionais da saúde. Tá claro isso? Tá tranquilo? Sim. Ótimo. A Classificação Internacional das Doenças que está na 10ª edição aqui, a gente já teve a 11ª publicada, mas ainda não foi traduzida, certo? Júnior, por que que vai tendo novas edições? Porque as pesquisas vão avançando, os processos de adoecimento vão surgindo, certo? E é necessário estar revisando esse material, tá? Quando a gente estiver fazendo a leitura, né, e discutindo, né, que vocês vão fazer a leitura primeiro, a gente vai discutir depois
a questão do DSM, como ele vai sendo construído, você vai vendo como os profissionais, a partir das pesquisas, eles vão evoluindo nas discussões, certo? Então, é importante a gente perceber como isso vai se estruturando. E aí a gente tem, né, além da CID, e aí uma coisa importante que eu disse a vocês, né, daqui da CID, ou do CID, é que ele tem uma classificação alfanumérica. O que é que significa isso? Ele tem uma numeração que vai do A00 ao Z99. Por exemplo, se vocês pegarem aqui, vocês têm assim, ó, F20, né? Do F20 ao F29, você tem as esquizofrenias e os transtornos psicóticos. Cada subdivisão, F20.1, F20.2, F20.1.2, ele vai trazendo subdivisões para identificar cada processo de adoecimento. O que vai diferenciando de um para o outro são os critérios que vão complementando. Tá claro isso? Então, gente, é uma organização gigantesca, porque todos os processos de adoecimento ou agravo têm que ter um código, que é o que é exigido para estar presente nos laudos, né? nos atestados, tá certo? Então, é uma tipificação que vai aparecendo aí, um código que é alfanumérico. Para a gente, na psicologia, nós vamos ter o F, certo? A categoria F, ela envolve os transtornos mentais e de comportamento. Só que, por exemplo, tem transtornos que tem outra classificação em que a gente vai precisar ter acesso. Por exemplo, os transtornos neurológicos. Eles têm uma outra numeração que não é F, tá? Os transtornos associados, por exemplo, à dimensão social, eles têm também uma classificação que não é do F, entendeu? Júnior, como é que eu sei essa classificação? Quando a gente estiver vendo o DSM, vocês vão perceber que na parte de cima, quando ele vai apresentando cada transtorno, ele coloca uma numeração. E essa numeração que ele coloca corresponde à numeração tanto do transtorno, certo? Como a numeração do transtorno no DSM, como a numeração no transtorno lá na CID, certo? Apareceu alguma outra coisa na tela de vocês? Não, né? Pronto, apareceu de uma hora para outra aqui, vale? Vamos lá. E aí a gente tem o DSM, certo? O DSM é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Enquanto a CID foi publicada pela OMS, o DSM vai ser publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, certo? É diferente. Já muda aí quem publicou. Ainda digo uma coisa a vocês. A CID, ela é a Organização Mundial da Saúde, então quase 100% dos países utilizam. Por que eu digo quase? Porque depende de algumas situações também onde a OMS não consegue entrar, certo? Mas ela consegue difundir mais. O DSM, a gente sabe que tem algumas restrições. Por exemplo, na França, eles têm uma classificação própria. Eles não utilizam o DSM. Eles utilizam a classificação deles, certo? Que é uma outra classificação. Alguns países optaram por isso, tá? No caso, a gente utiliza o DSM, tá? A partir da associação, que foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. O termo DSM, ele traz duas coisas interessantes para a gente. Primeiro, o campo do diagnóstico, isso é muito importante para vocês, tá? E o campo estatístico, certo? Então, é um manual diagnóstico e estatístico. Qual é a finalidade desse manual? Auxiliar no processo de identificação de um transtorno mental. Diferente da CID, o DSM, ele traz apenas os transtornos mentais. Certo? A CID, ela é mais ampla, ela traz outros transtornos, outros processos de adoecimento, tá?
Então, o campo do diagnóstico vai aparecer. Por isso que a gente vai falar em diagnóstico, hipótese diagnóstica, a partir de quê? Dos critérios diagnósticos que identificam cada processo de adoecimento. Certo? Quando vocês estiverem vendo cada transtorno que compõe os blocos, vocês vão perceber que tem uma nomenclatura, o transtorno. Dentro desse transtorno, eu tenho critérios. Desses critérios, o paciente tem que contemplar alguns deles para ser classificado como aquele processo de adoecimento. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, ele tem 9 critérios diagnósticos. O paciente tem que apresentar uma parte desses critérios, não são todos os 9. Vamos supor que apareça lá, ele tem que apresentar 5 dos 9. Entendeu? Então, eu preciso ter essa base, por isso ele é um manual diagnóstico estatístico, porque ele usa essa parte matemática para dar conta, certo? E não é algo aleatório. Esse manual, vocês vão perceber ao manuseá-lo, eu mandei em PDF na plataforma para vocês também, mas aí depois qualquer coisa a gente manda no grupo. Uma coisa que vocês vão perceber que é interessante é que cada transtorno ele vai trazer uma discussão estatística. Que eu não vou entrar com vocês, porque vocês já pagaram bioestatística. Então, não tem por que eu entrar com vocês na parte estatística, mas é importante para que vocês tenham a noção em relação a isso. Certo? O foco da gente aqui é entender os critérios para identificar o processo de adoecimento. Tá? Como eu disse a vocês, o DSM está na 5ª edição. Certo? E aí eu vou dizer uma coisa que possa parecer contraditório, tá? Ele está na 5ª edição, mas já tiveram 6 publicações. Aí vocês devem estar pensando assim, como? Se são, 5ª edição, como é que teve 6 publicações? Porque nós tivemos uma coisa interessantíssima que aconteceu. Nós tivemos o primeiro DSM criado em 1952, certo? Depois a gente tem os outros DSMs que vão sendo revisados. Em 94, a gente tem o DSM-4 publicado. Só que o DSM-4, quando ele é publicado, ele vai ser revisado. Então, é publicado em 94 e vai até o ano 2000. Quando chega no ano 2000, eles precisavam de um DSM-5. Só que não podiam fazer uma revisão às pressas. Precisavam fazer uma revisão detalhada. Então, o que é que eles fizeram? Eles publicaram o DSM-4-TR. Esse TR é interessante porque é texto revisado, não é tradução, é texto revisado. Que eu acho que vocês já viram na biblioteca, é um da capa cinza, meio prata. Esse DSM-4-TR, ele era uma revisão mais apressada. Porque quando eles publicaram esse no ano 2000, eles começaram um processo detalhado de revisão. Gente, de 2000 a 2013, são 13 anos de revisão do DSM. O DSM-5 que nós temos, ele é uma revisão detalhada que se processou ao longo desses 13 anos. Em maio de 2013, você tem a publicação do DSM-5, Tanto que as pessoas diziam assim, o DSM, 4TR, ele já nasce predestinado a acabar. Diga aí, Áquila. Eu vi aqui que tu levantou a mão, amada. DSM-3R é o quê? 3R? Uhum. 3R é revisado. Quando tiver R ou TR, se refere a revisado, tá? Então não seria necessário publicação, não? Porque tem o 3R e tem o 4TR. Não, mas esse texto, esse revisado que aparece no 3, ele não é uma revisão completa. O que é que eles fizeram? Quando eles publicam o DSM-3, depois eles fazem uma revisão, mas não é essa revisão detalhada que a gente está falando. Tanto que não se considera como sendo uma edição nova. Eles só fizeram algumas adequações, certo? Tem modificações em relação ao outro, mas não teve esse status de edição como a gente vai ter, com esses outros documentos. Tá certo? O que é mais importante para vocês, que vocês vão poder fazer
né, é detalhar a compreensão de cada período desse, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês na leitura. Quando vocês pegarem a introdução do DSM, ele tem uma construção histórica, né, que vai mostrando cada um desses DSMs, as características principais dele, certo? Vai mostrando para a gente a evolução. E uma coisa que vai ser muito importante para a gente é pensar a transição do DSM-4 para o DSM-5, que é a parte mais importante para a gente. Os outros são compreensões históricas de como vai evoluindo o pensamento em relação ao diagnóstico. Isso vocês vão conseguir estar detalhando de forma mais estruturada, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Tá tranquilo? Eu tô dando essa instrução geral, certo? Mas vocês vão manusear o DSM. Depois que a gente discutir essa parte mais histórica, que é mais para pontuar para vocês a evolução do processo de produção desse manual, certo? Nós vamos entrar em cada bloco. E a partir do momento que vocês forem estudando cada bloco, vocês vão vendo como é que os critérios diagnósticos eles vão sendo estruturados. E a partir dos casos, vocês vão começando a identificar o que esse paciente tem. Aí chega na parte melhor da disciplina. Porque é vocês olharem para cada processo de adoecimento e identificar qual é o transtorno que esse paciente tem. Júnior, minha função finalizou quando eu faço isso? Não. Começou. Né? Por que começou? Porque quando você lança a hipótese diagnóstica, você está começando a trilhar, né, um ponto de partida para que você desenvolva o processo de tratamento junto com a equipe multidisciplinar. Certo? Então, não é você sozinho que identifica isso. Lembra que a gente conversou na sala a importância dessa troca dos vários profissionais, certo? Para que consiga ter um diagnóstico realmente efetivo. Um diagnóstico consiga dar conta disso. Tá? Júnior, Oi, Kennedy. o diagnóstico ele é montado a partir dessas entrevistas, dessas anamneses que tu tinha colocado.